Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Evangelho de João, capítulo 4, é o texto que eu quero compartilhar com você nessa segunda mensagem do mês de missões. Hoje pela manhã, demos a abertura ao nosso mês de missões, falamos sobre Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, quando nós aprendemos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e aprendemos quais são as implicações disso para a nossa vida. Hoje eu quero compartilhar com você esse texto de João, capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso 4. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Quem vai pegar a fila da parede, diga glória a Deus. Você vai pegar a fila da parede? Abra a sua Bíblia. Eu vou falar João capítulo 4, é importante que você caminhe aí com a sua Bíblia, em nome de Jesus. Que bom ver o casal Andresa, Ivan, e o herdeiro mais lindo de todos, o Ian, dormindo, cochilando, coisa boa. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Você pode repetir comigo o verso 4? Era-lhe necessário passar por Samaria. Amados irmãos, pare para pensar comigo. Quantas coisas na vida nós fazemos sem gostar? Seja sincero, quem gosta aqui de lavar roupa? Ou de passar roupa? Quem gosta de ir trabalhar na segunda-feira? Quem gosta de ficar até o final do expediente da sexta? Quem gosta de levar injeção? É? Preparar uma para você, Netinho. Diazepam. Netinho é o primeiro. Eu já perguntei isso tantas vezes, você é o primeiro a dizer que gosta de injeção. Gente, tem tanta coisa na vida que a gente faz que a gente não gosta, mas a gente faz porque é necessário. Quem gosta de fazer regime? Quem gosta de lavar banheiro? Misericórdia, gente, é uma coisa que eu não vou me acostumar nunca na minha vida, é terrível. Eu fico quase com fobia de estar trancado ali dentro. Parece que lavar um pátio é mais fácil que lavar um banheiro, um negócio tão pequeno que demora tanto. Misericórdia. Nem sempre temos condições de escolher tudo que precisamos fazer, que desejamos fazer. Somos escravos das necessidades. Já parou para pensar nisso? Algumas delas nós nos acostumamos. Passamos até a gostar. Banheiro jamais. Eu me acostumei a mas gostar jamais. Mas outras jamais. Você vai fazer o resto da vida sem gostar. E se na vida, no nosso cotidiano é assim, na vida espiritual não é diferente. Há muitas coisas que são necessárias, que são importantes, como fazer e como também não fazer. Tem muita coisa que é necessário na vida espiritual fazer, e tem coisa que é necessário não fazer na vida espiritual. Algumas são aceitas e outras nem tanto, mas a gente faz, ou deveria fazer, porque elas são extremamente necessárias. Muitas dessas coisas que nós devemos fazer, que é necessário que a gente faça, ou que a gente não faça, quando nós obedecemos, quando nós praticamos, isso traz bênçãos sobre as nossas vidas. Qual o médico que diz, corte o açúcar? Se você não corta, e é uma escolha sua não cortar, as consequências virão. Sim ou não? Da mesma forma, quando Deus diz faça, ou Deus diz não faça, é escolha sua obedecer. Mas as consequências, elas não poderão ser evitadas. Esse é um texto, irmãos, extremamente desafiador para as nossas vidas, porque ele demonstra exatamente isso. Ele demonstra o fato de que há certos necessários, há certos inevitáveis
na nossa vida. Coisas que nós precisamos fazer, porque é a vontade de Deus, faz parte de um projeto maior de Deus, talvez inclusive seja a resposta das suas orações. Tem coisa que você está orando e pedindo, mas que é necessário para que você receba a resposta, que você se submeta, faça ou deixe de fazer alguma coisa, para que a resposta chegue. De outra forma, a resposta não virá. Há situações que só mudarão se alguns necessários passarem a ser feitos ou deixarem de ser feitos. De outra sorte, as situações não mudarão. E esse texto mostra isso para a gente, que alguns necessários são inevitáveis, são intransferíveis, por mais radicais que eles sejam. Eles exigem sacrifício, e Jesus nos dá o maior exemplo disso. O Pai queria que ele passasse. Quando o texto diz, é necessário passar por Samaria, nós precisamos entender isso. A rota, irmãos, normal dos judeus, quando saíam da Galiléia para a Judéia, era contornar a província de Samaria, seguindo para o Vale do Jordão, que ficava ao norte. Uma estrada melhor, uma estrada menos perigosa, uma rota comercial mais tradicional, onde você vai ter mais casa, vai ter mais tudo, vai ter muito mais infraestrutura. A rota tradicional não era passar por Samaria, principalmente por desafios culturais e religiosos com os samaritanos, que também não gostavam da presença dos judeus em suas terras. Mas o texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por quê, irmãos? Era necessário Jesus passar pelo menos por 3 motivos. Primeiro motivo, para ensinar com o próprio testemunho. O Senhor não pode exigir algo de mim e de você que primeiro Ele não fez. Jesus é um modelo de referência de obediência, de alguém que andou segundo a vontade do Pai, de alguém que mesmo sendo igual ao Pai e podendo ter decisões próprias, ele dizia, eu vim fazer a vontade do Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. O segundo motivo pelo qual Jesus tinha que passar em Samaria, irmãos, é para ter autoridade de enviar a igreja. As Samarias da vida. Não faria sentido nenhum em Atos 1:8, texto que nós vamos abordar ao longo desse mês também, quando Jesus diz assim, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. Não faria sentido ele dizer isso, se primeiro ele também não levasse os seus discípulos para passarem por isso. Mas um terceiro motivo, e talvez o mais importante de todos, é que ele tinha que passar em Samaria, porque vidas precisavam ser resgatadas em Samaria. A história de João capítulo 4 dirá que não somente aquela mulher foi salva, mas porque aquela mulher foi salva, através dela, metade da cidade de Sicar foi salva. A cidade de Sicar era onde ela morava, era onde estava o poço de Jacó, era onde Jesus entrou. Metade da cidade se converteu, porque Jesus entrou em Samaria. Jesus passou 2 dias em Samaria. Há vários necessários, irmãos, na vida dos crentes. É necessário ler a Bíblia. É necessário. Não é uma opção. É necessário. Da mesma forma que é necessário que você coma 3 vezes por dia, porque senão você entra em desnutrição. É necessário que você tome aí, em média, 2 litros, 2,5 litros, dependendo do tamanho de uma pessoa, até 3 litros por dia, porque senão você fica desidratado. Existem necessários. Ler a Bíblia é necessário. Orar, irmãos, é necessário, porque você não fica sem respirar, você não fica sem dormir. E alguém já disse que a oração é a respiração do crente, e crente que não ora morre asfixiado pelos problemas da vida. É necessário, irmãos, dizimar, não porque sobra dinheiro, não porque é fácil, é porque é mandamento. Se é mandamento, é necessário assumir compromissos diante de Deus, é necessário, irmãos, se santificar, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus não se aproxima de pessoas que vivem gostando do pecado. Deus se aproxima de pessoas que buscam se santificar, apesar do pecado bater a porta todos os dias. É necessário, irmãos, se envolver com a igreja. Ninguém é chamado para ser telespectador, ninguém é chamado para esquentar banco. Todo mundo é colocado numa igreja como um soldado, é colocado no quartel para ter serviço. É necessário batizar-se. Não existe essa
de que eu sou crente e já sou crente de Jesus, vou para o céu. Porque o batismo também não é uma opção nem invenção de igreja, é um mandamento de Jesus. É um sacramento, é necessário, irmãos, assumir o compromisso de servir ao Senhor com as nossas vidas, com os nossos bens. É necessário se vestir de forma digna, porque o cristão precisa se diferenciar do mundo. É necessário ter uma linguagem diferente, porque senão não haverá diferença entre nós e o mundo. É necessário tantas coisas, irmãos, tantas coisas que eu poderia dizer para você que é necessário, não é uma opção, não é uma boa ideia, é um necessário, é a vontade de Deus. Mas há um necessário que agita o coração de Deus. Há um necessário, irmãos, que resume a nossa existência e a nossa permanência nesse mundo, porque se não fosse esse necessário, não fazia sentido o Senhor nos converter e nos manter no mundo. Desde que eu e você nos convertemos, a vida mudou totalmente. Antes o diabo não fazia nada conosco, porque a gente não era perigo para ele. Mas agora que a gente virou crente, a gente virou amigo de Deus e inimigo do mundo. A vida não tem mais sossego. É batalha espiritual de manhã, de tarde, de noite. É o diabo tentando tirar sua paz, sua motivação, sua santificação, sua fé, toda hora. Não faz sentido se converter e continuar sofrendo no mundo, se você não entender que há uma necessário, há um propósito maior, há um motivo mais importante de você ainda estar aqui. Há um necessário, irmãos, que faz parte dos sonhos de Deus, desde a eternidade, que foi prometido a Adão e Eva lá no jardim. Há um necessário, irmãos, que foi mandado e foi confirmado por Deus ao longo da história, por todos os profetas, juízes e reis. Há um necessário que precisa ser feito. E por isso você foi salvo. Por isso você foi inserido dentro de uma igreja, foi resgatado do inferno. Por isso você está hoje aqui. Estarmos hoje aqui se resume a este necessário. É necessário ganharmos os eleitos de Deus. É necessário ganharmos as pessoas que estão perdidas. É necessário ganharmos aqueles que estão vivendo na miséria, no abandono, no total ignorância da fé, em total desconhecimento de Deus. Entenda que há pessoas que deveriam estar aqui. Há pessoas que deveriam estar ocupando esses bancos vazios. Era necessário que alguém tivesse tido amor suficiente para chegar até eles e resgatá-los. Mas eles não estão aqui, irmãos. Eles não estão aqui. Mas você foi salvo e você está aqui para saber que é necessário a sua participação para salvá-los. É necessário que você entenda que a obra missionária não é um evento da igreja e não é uma sugestão para você fazer nas horas vagas. É um necessário. E necessários, via de regra, não podem ser deixados de lado. O preço é muito alto quando você deixa de fazer algo que é necessário. Cristo não virá buscar, irmãos, a sua igreja enquanto o último salvo não for resgatado. É isso que ele diz na sua palavra. Lá em Mateus, capítulo 24, verso 14, ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É necessário que a igreja entenda que quando ela se omite de pregar o evangelho, de investir na obra missionária, de se preocupar com os perdidos, a começar dentro da sua própria casa e aqueles que estão à sua volta, nós estamos retardando a volta do Senhor. Ninguém ficará para trás. Jesus só vai voltar. Está perto de voltar, mas só vai voltar quando o último eleito for resgatado. João, capítulo 6, verso 37, Jesus afirma dizendo que todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Bendito seja o nome do Senhor, que aqueles a quem Deus escolheu, se por intermédio da nossa vida ou não, eles virão até o Senhor. Mas que tristeza
nós deixarmos de fazer aquilo que é necessário. Que tristeza Deus ter que usar uma outra pessoa para fazer aquilo que era necessário que eu e você fizéssemos. A morte de Cristo não pode ser invalidada pela minha omissão. Seu sacrifício não vai ser invalidado por causa da minha omissão. João capítulo 10, verso 28 diz: pela minha vida dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A necessidade de ganhar os perdidos, irmãos, é tão grande para Deus, que ela não foi esquecida por Jesus nem na hora da crucificação. Jesus estava sendo crucificado com muitas dores, ensanguentado, depois de ter sido açoitado, colocado uma coroa de espinhos, crucificado suas mãos, mesmo em profunda dor e desgaste físico. Quando aquele ladrão na cruz pediu misericórdia, era necessário que Jesus tivesse ainda consciência para salvar aquele ladrão na cruz. Nem na cruz, em profunda agonia e dor, o Senhor deixou de cumprir a sua missão. Ganhar os perdidos é algo tão importante para Deus, irmãos, que ela também não foi esquecida nas últimas palavras de Jesus, já depois de morto e ressurreto e antes de ser recebido aos céus. Marcos capítulo 16, verso 15, aquelas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de ser recebido aos céus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não esqueceu de dizer isso aos seus discípulos. Ganhar os perdidos, irmãos, é tão necessário e tão importante que ela não foi esquecida depois que ele foi recebido aos céus. Porque depois que ele foi recebido aos céus, foi exatamente o que ele prometeu que ele fez. Ele enviou o seu Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. E ele em um dia criou a igreja com mais de 3.000 convertidos com um sermão. E mais adiante, irmãos, ele apareceu ao maior perseguidor da igreja e transformou a vida desse perseguidor para provar, irmãos, para que ele fosse o maior exemplo de que nada, nem ninguém pode impedir o avanço missionário da igreja, nada e ninguém pode impedir que se cumpra a vontade do Senhor. Se você não fizer, Deus levantará outro. Se você não contribuir, Deus levantará outro. Se você não orar, Deus levantará outro. A obra não deixará de ser feita. Qualquer perseguição vai cair por terra, qualquer porta fechada vai ser fechada, mas você precisa entender que é necessário para o seu bem, para que você cumpra a vontade de Deus, que você esteja envolvido com a obra missionária. Aprenda nessa noite o que Jesus nos ensinou ali em Samaria, em João capítulo 4. Aquilo que Deus julga, aquilo que Deus determina como necessário, nem Jesus pôde evitar. Ninguém pode impedir. Nada irá faltar. Ninguém fará sozinho. Nada será perdido. Nada ficará sem resultado. Mas aquilo que é necessário, ninguém pode se omitir. A omissão ou a negligência com aquilo que Deus julga que é necessário na vida do crente é uma afronta à soberania de Deus. É você dizer para aquele que manda estar sentado no trono: não vou fazer, não tenho tempo, não tenho interesse, tenho outras prioridades, isso não está na minha agenda. A omissão ou a negligência com a necessidade da obra missionária é uma afronta à soberania de Deus. É necessário que todo cristão esteja envolvido com missões. Como Jesus, irmãos, cumpriu o que lhe era necessário? E eu quero compartilhar com você agora olhando para Jesus e olhando para esse texto. Como Jesus cumpriu aquilo que lhe era necessário? Em primeiro lugar, irmãos, Jesus teve que mexer na sua agenda. Parece uma coisa óbvia, parece uma coisa simples eu lhe dizer isso. Mas Jesus mexeu na sua agenda. Entenda isso. Quando algo é prioridade, a gente define, a gente separa dia, hora e tudo que é necessário para fazer. A gente coloca post-it de lembrança, a gente coloca programa no celular para dar o alarme,
aquilo que é prioridade, a gente faz assim. Porque quando você não coloca na agenda, você esquece. Você não faz. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O problema de muita gente é justamente esse. Sabe que é importante, sabe que é necessário, promete fazer, ensaia fazer, termina a semana e não fez. Tenho que arrumar meu guarda-roupa. Termina a semana e não arruma. Tenho que pagar essa conta. Termina a semana e não paga. Tenho que fazer essa visita. Termina a semana e não faz. Parece uma coisa tão simples. Mas se você não mexer na sua agenda, não reservar dia, hora, espaço para fazer aquilo, você não faz. O primeiro passo, irmãos, é fundamental. Porque se você não faz o primeiro passo, o segundo não acontece. Só haverá o segundo se você der o primeiro. Verso 5, olha o que é que diz o verso 5 do capítulo 4. Ele diz assim: assim, chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó dera a seu filho José. Jesus estava voltando da Judéia para a Galiléia, mas ele no caminho não fez a rota, desviou a rota. Entrou em Samaria. Ele mexeu na agenda dele. Ele colocou como prioridade entrar naquela cidade. Ele não entrou numa cidade qualquer. Ele entrou, sentou e esperou até a mulher chegar. Se você deseja fazer aquilo que é importante e necessário na sua vida, você tem que mexer na sua agenda. Não é uma questão de você ver se tem tempo. Você vai criar tempo. Você vai separar tempo. Você vai dizer, é aqui que eu vou fazer isso. É aqui que eu vou começar a ler mais a Bíblia. É aqui que eu vou orar mais. É aqui que eu vou me dedicar ao trabalho do Senhor. Porque se você não mexe na sua agenda, se você não abre espaço na sua agenda, você não faz. E é por isso que há muitas pessoas que domingo após domingo ouvem sermões parecidos e ligam um rádio e vai para outra igreja e ouve a mesma coisa. E é Deus falando. Porque você ainda está errando nesse princípio. Você ainda não começou a fazer. Enquanto você não começar a fazer, Deus não vai parar de falar para você que é necessário que você se envolva, que você faça. Deus espera isso de você. Como Jesus, irmãos, cumpriu o que lhe era necessário. Em segundo lugar, ele quebrou barreiras. Ele não só mexeu na sua agenda, mas ele quebrou barreiras. E no caso de Jesus eram várias. Costumes culturais e religiosos. Imagine, era um homem falando com uma mulher. Ele quebrou essa barreira. Era um judeu falando com uma samaritana. Ele quebrou essa barreira. A empatia de Jesus, irmãos, resistiu e venceu a truculência da mulher, porque desde o início ela fala com grosseria com Jesus. Como é que um homem fala comigo? Como é que um judeu fala comigo? E Jesus pacientemente vai quebrando todas as barreiras. Jesus não se omitiu, nem se acanhou, nem abortou a sua iniciativa por causa das resistências, por causa das barreiras, por causa das dificuldades que ele tinha. Ele foi resiliente. Ele persistiu naquilo que era necessário. Escute, você sempre encontrará justificativas para não fazer ou parar. Se aquilo não é prioridade para você, você vai dizer, eu não fiz hoje por causa disso. Rapaz, essa semana foi corrida por causa disso. Você sempre vai encontrar justificativas para não fazer ou para parar de fazer. Eu tentei, mas não me deu atenção. Eu até comecei, mas ninguém apoiou. Quem não quis foi a outra pessoa. Justificativas nunca serão um problema. Você sempre terá justificativas. Só você precisa entender o seguinte, você não pode mudar as consequências. Porque as suas justificativas não servem para Deus. Você não vai mudar as consequências da sua omissão ou da sua negligência, porque as suas justificativas não servem para Deus. Porque Jesus tinha motivos, tinha barreiras, tinha dificuldades, mas ele persistiu. Na cruz, as pessoas que foram curadas, libertas, foram eles que gritaram, crucificam, crucificam.
Jesus teve todo tipo de ação negativa na cruz, mas ele foi até o fim e não desistiu. Jesus é um especialista em encontrar dificuldades no seu ministério, mas não dá justificativas para não fazer. O que é necessário, Jesus faz. O que é necessário, os discípulos fizeram. O que é necessário, os heróis da igreja fizeram. Muita gente foi para a fogueira, foi decapitado, foi crucificado, foi queimado vivo, foi enforcado, porque era necessário que eles firmassem na fé. Negue a fé, senão vai morrer. Pode matar. Necessários, irmãos. Nenhuma justificativa serve para Deus, porque nenhuma delas serviu para Jesus. Você tem que fazer o que precisa ser feito. É necessário que você faça o que tem que ser feito. Deus lhe chamou para isso. Deus lhe salvou para isso. Deus lhe restaurou para isso. Como Jesus, irmãos, cumpriu o que lhe era necessário? Ele mexeu na sua agenda, ele quebrou as barreiras, mas em terceiro lugar, ele ignorou as opiniões discordantes. É muito interessante isso, porque a atitude de Jesus não foi aplaudida e valorizada pelos discípulos. Sempre haverá, não se engane, sempre haverá, porque sempre houve. Ninguém é obrigado a concordar ou a entender as suas motivações. Se Deus chama você para fazer algo, o que é necessário que você faça, pode ser que o que Ele exige de mim seja diferente do que exige de você. Eu não tenho que entender o que Deus quer que você faça, você não tem que entender e aceitar o que eu tenho que fazer. Se é necessário que eu faça, eu tenho que fazer. Se é necessário que você faça, você tem que fazer. A gente não pode esperar que as pessoas entendam, cooperem, estimulem, aplaudam aquilo que é necessário que eu faça, que Deus espera de mim. A convicção que Deus vai dar é em mim. E o que você tem que fazer, Deus vai convencer e vai dar convicção a você. Portanto, se eu não faço aquilo que Deus espera que eu faça, eu presto contas a Deus. Eu não vou prestar contas a quem não concorda o que eu tenho que fazer, a quem não apoia o que eu tenho que fazer. Eu vou prestar contas a Deus. Você vai prestar contas a Deus. Se o pastor não lhe der apoio, se algum irmão não lhe der apoio, se alguém da família não lhe der apoio, mas você sabe que é necessário como cristão fazer, você prestará contas a Deus. Por isso você precisa fazer. Verso 27, dirá que os discípulos chegam, naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou nada. A expressão surpresa é assim: como assim? Ele sozinho falando com essa mulher, como assim? Uma mulher samaritana, como assim? Jesus simplesmente ignorou as opiniões discordantes, porque aquilo que é necessário que você faça é a sua missão com Deus. Você se resolve com Deus. Deus coloca a convicção e a capacidade em você, e Ele estará com a expectativa dos seus olhos mirando em você, e o resultado vai depender de qual será a sua atitude com aquilo que é necessário que você faça. Como Jesus cumpriu aquilo que era necessário Ele fazer? Mexeu na agenda, quebrou as barreiras, ignorou as opiniões discordantes, mas em quarto lugar, irmãos, a Bíblia diz que Ele se dispôs a passar pelo sacrifício pessoal, e eu quero terminar com isso. Jesus conseguiu fazer o que lhe era necessário, porque Ele também se dispôs a passar pelo sacrifício pessoal. Verso 7, coloca aí por favor, Renata, o verso 7. Quem lembra qual foi a primeira fala de Jesus à mulher? Olha aí no verso 7, qual foi a primeira fala de Jesus? Ele pediu o quê? Água. Ok. No verso 6, como é que estava o estado físico de Jesus? Verso 6, olha aí. Como é que estava? Cansado. O 6 diz que ele estava cansado e provavelmente com sede. Os discípulos foram comprar comida, com fome. Ele esperou ali enquanto os discípulos foram comprar comida até a mulher chegar. Não sabemos a hora que ela chegou. Quanto tempo levou, melhor dizendo, a gente sabe que ela chegou de meio-dia, a gente não sabe quanto tempo levou esperando aquela mulher chegar.
Aí Jesus lhe pede água. Qual o versículo que mostra que ela deu água para Jesus? Você já parou para ver? Nos mais de 40 versículos do capítulo, você não vê essa mulher dar água para Jesus. Ele pediu, mas ela não deu. De tão antipática que ela era e que não estava disposta a ter aquela conversa. Sabe o que eu acho mais interessante? Olha aí o verso 31. Os discípulos chegaram. Também não sei quanto tempo levou para eles chegarem, mas ainda pegou a conversa com a mulher, uma longa conversa com a mulher. Qual é a preocupação dos discípulos no verso 31? Qual é a preocupação deles? Senhor, como, Senhor? Já faz um bom tempo que nós fomos comprar comida, o Senhor estava nessa conversa com a mulher, e o Senhor ainda não comeu, Senhor. Os discípulos, irmãos, estavam preocupados com Jesus. Mas olha a resposta de Jesus no verso 32 ao verso 34. Jesus dirá assim: eu tenho algo para comer, que vocês não podem conhecer. Então os discípulos disseram: será que alguém, enquanto a gente saiu, essas horas todas, deu a ele alguma coisa, trouxe alguma comida? Nem água deu. Na verdade, nem água deu a ele. Então Jesus conclui dizendo, verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em outras palavras, Jesus está dizendo, neste momento, o meu conforto, a minha satisfação pessoal, a minha necessidade, pouco importa, há algo mais prioritário. É concluir esse trabalho com ela aqui, é concluir a minha conversa com ela, é concluir minha missão com ela. Sabe por que Jesus cumpriu o que lhe era necessário? Porque ele estava disposto a passar pelo sacrifício pessoal. Não se faz o necessário, irmãos, no conforto. Não se faz o necessário em horário comercial. Não se faz o necessário quando você está de bem com a vida. Não se faz o necessário quando tudo converge. Dificilmente isso acontece. Se isso acontecer, dê 3 pulinhos, glória a Deus, porque foi uma benção. Mas muitas vezes, o que é necessário que você faça, você vai ter que fazer atarefado, você vai ter que fazer preocupado, você vai ter que fazer enfrentando problemas, você vai ter que fazer cansado, mas é naquele momento que Deus deseja usar você. Jesus não estava preocupado com o seu conforto. Certos necessários da vida só se faz no sacrifício. Você tomar uma posição que o cristão precisa tomar vai desagradar muitas pessoas. É sacrifício. Você começar a ter uma vestimenta que possa de fato lhe dar um comportamento, uma postura, uma presença de um cristão onde quer que você chega, é sacrifício. Porque as roupas mais decentes são normalmente as mais caras. Escolhas que às vezes serão incompreensíveis das pessoas, mas para se fazer o que é necessário, irmãos, só se faz no sacrifício. E eu quero dizer para você que há uma geração de crentes, Deus nos livre disso, mas há uma geração de crentes espalhados por muitos lugares que perderam a disposição de se sacrificar pelo reino de Deus. As pessoas se sacrificam para juntar dinheiro para alcançar seus propósitos. Elas se sacrificam para tentar conseguir uma vaga melhor, um emprego melhor, um concurso público. Elas se sacrificam para pagar algo que elas têm interesse. Mas há uma geração que não quer se sacrificar mais pelo reino de Deus. Nós precisamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que isso não nos influencie, para que isso não nos contamine. Porque quem não se sacrifica, irmãos, não consegue fazer o que é necessário. Quem não se sacrifica não aprendeu o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quem não se sacrifica pelo Senhor ainda não entendeu o que significa negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem não está disposto a se sacrificar ainda continua vivendo a vida tentando servir a 2 senhores. Faz algo que agrada a Deus, mas não deixa de fazer aquilo que é a sua prioridade e o que lhe agrada. Se envolver com missões não é uma opção, nem uma sugestão, é um necessário na vida de todo cristão. Verso 35
Jesus vai concluir essa conversa com os seus discípulos dizendo algo muito especial. Olha o que ele diz no verso 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu vos digo, abram seus olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. É interessante que Jesus confronta dizendo assim, as estimativas de vocês estão erradas. O que vocês acham que é certo, vocês estão totalmente enganados, porque Deus olha para a mesma situação, para a mesma circunstância, diferente de você. Você olha que o campo não está pronto, aí Deus diz, não, já está pronto. Você olha para a sua vida e diz assim, lá na frente eu faço, eu tenho tempo para fazer isso. Pode ser que Deus olhe para a mesma circunstância e discorde de você, divirja de você. Talvez você olhe para você e diga, eu já estou fazendo o suficiente. Talvez Deus olhe e diga, acho que não. Talvez você olhe para uma situação e diga assim, eu não tenho responsabilidade com isso. Talvez Deus olhe para a mesma situação e diga, acho que você tem. Talvez você veja uma situação que você diga, eu não tenho capacidade. E Deus olha para você e diz, você tem, é eu que capacito. É interessante essa divergência que Jesus suscita com os discípulos. Vocês olham para os campos e vocês dizem, pela experiência, mais uns 4 meses começa a cultivar, a colher. Deus diz, não. Abra os olhos, olhe direitinho, está na hora. Está na hora. Como é terrível nós perdermos pessoas que amamos. Como faz falta perder pessoas que julgamos especiais. Mas a gente só sente a perda quando a gente percebe o tempo que foi perdido. Como a gente poderia ter feito mais, como a gente poderia ter insistido mais. E as perdas, elas continuam. Elas vão continuar. As perdas fazem parte da vida. Mas como é bom a gente olhar e dizer assim, fiz tudo o que pude, não me acomodei, não perdi nenhuma oportunidade. Como é bom a gente poder olhar para qualquer situação e dizer assim, eu dei a minha contribuição. E como é bom dizer assim, olha se eu não tivesse feito. Olha que bênção. Parece que eu estava preparando para aquela situação. O Senhor continua dizendo, verso 36, aquele que colhe, recebe o seu salário, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Por isso é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Mas olha como ele conclui o verso 38, irmãos. O verso 38 ele diz, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo. Vocês vieram para usufruir do trabalho dele. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Nós somos enviados, irmãos, para colher frutos que Deus vai levantar, que Deus vai suscitar. Isso é um convite a nós confiarmos que o resultado vem de Deus. Qual é a minha parte, qual é a sua parte? É necessário que a gente pregue, é necessário que a gente ore, é necessário que a gente se envolva, é necessário que a gente contribua, é necessário. E o resultado vem de Deus. Vocês vão colher frutos que não foram vocês, mas vocês vão ter o privilégio de colher. Só colhe quem põe a mão no arado. Só colhe quem entende que necessários só se fazem com sacrifício. Quem está disposto a mexer na agenda, quem está disposto a enfrentar qualquer barreira, quem está disposto a ignorar opiniões discordantes, quem está disposto, irmãos, a ter sacrifício pessoal, para fazer aquilo que é necessário e glorificar a Deus. E sabe o que acontece? Aquela mulher, ela foi alcançada pelo Senhor e ela entendeu isso. E o que era necessário para Jesus? Entrar em Samaria e falar com aquela mulher. E agora, o que é necessário para aquela mulher? É necessário que aquela mulher confronte o seu passado. É necessário que essa mulher enfrente aquela sociedade. É necessário que essa mulher agora volte e fale de Jesus. E sabe o que é que o texto diz? Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado por aquela mulher. Ela entendeu que era necessário que ela também se sacrificasse pelo Senhor. Quem poderia dizer que aquela mulher, com a vida que tinha, com a fama que tinha, poderia ser uma grande missionária?
Quem poderia imaginar que aquela mulher desprezível, descartada, sem nenhuma expectativa, que ia buscar água de meio-dia, Deus poderia usá-la de uma forma tão extraordinária? É assim que Deus pode fazer com você. Você não pode imaginar o que Deus é capaz de fazer através de você, se você não se omitir de fazer aquilo que é necessário. E a obra missionária, é necessário que você se envolva. É necessário que você faça. Há perdidos, há frutos de salvação que Deus quer usar você para colher.